Jornal Nova Brasil. Brasília. Entrevista. A gente está na linha com o presidente do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF, Adalberto Valadão Júnior, gentilmente atendeu ao nosso convite. Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao nosso jornalismo. Presidente, começo te perguntando se o senhor concorda com essa declaração que a gente acabou de dar do governador Ibanez Rocha, de que a aprovação do PDOT contribui para o combate às invasões aqui no nosso Distrito Federal. Bom dia, presidente. Bom dia, Diego. Bom dia, Israel. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. Diego, concordo sim com a manifestação do governador. O PDOT ele traz aí uma série de instrumentos que podem dificultar a ocupação ilegal do nosso território. O principal deles é o desenvolvimento e a permissão de construção em novas áreas. A gente sabe que a cidade cresce, vai crescer, e o PDOT reconhece isso. Presidente, a gente viu aqui nesse projeto a previsão também de regularização de diversas áreas aqui no Distrito Federal, e eu queria saber se isso vai ser positivo para o setor de construção civil aqui do Distrito Federal. É possível esperar aí um crescimento nesses próximos anos por causa da aprovação desse PDOT? São duas coisas diferentes, Israel. Assim, um crescimento, ele acontece de uma forma ou de outra, de forma ordenada ou não ordenada. O PDOT, ele favorece que isso aconteça de uma forma ordenada, favorece que isso aconteça de uma forma mais planejada, com respeito ao meio ambiente, com preocupação com a mobilidade. A questão das regularizações que foram feitas é como se fosse passar uma régua no passado. Muita coisa foi feita de forma desordenada, irregular e ilegal, e esse PDOT ele traz isso para uma legalidade, o que também favorece aí com que novas áreas sejam criadas daqui para frente de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais pensada e mais planejada. Presidente, um dos pontos mais polêmicos desse PDOT aprovado pela Câmara Legislativa nessa semana diz respeito ao crescimento da área urbana, ali inclusive pela área rural de Brasília. Houve alguma resistência de alguns setores. Como que o senhor avalia essa aprovação desse ponto especificamente e o que dizer para a nossa audiência da Nova Brasil em todo o Distrito Federal em relação a isso, que teme que as construções vão avançando e tomando parte aí da nossa área rural do Distrito Federal? Olha, Diego, esse temor, ele é legítimo, né? A população ela tem visto a cidade crescer e a cidade crescer de uma forma que tem trazido aí uma série de problemas, sejam problemas ambientais, sejam problemas principalmente de mobilidade, que é o que as pessoas acabam sentindo mais aí na pele. No entanto, a gente precisa compreender que a cidade vai crescer. A gente tem ainda um movimento migratório para Brasília, que é uma cidade ainda com uma qualidade de vida muito grande. A gente tem um crescimento vegetativo ainda previsto para bastantes anos aí para frente, de forma que não dá para a gente evitar que a cidade cresça. O que dá para a gente evitar é que a cidade cresça mal. Dá para a gente cuidar, e é através de leis como o PDOT que a gente define a forma como essa cidade pode crescer, de forma que ela mantenha a sua qualidade de vida ou até melhore a qualidade de vida. Então, apesar da preocupação da população ser legítima, esse ponto do PDOT que estabelece como esse crescimento deve acontecer, inclusive em áreas rurais, ele é muito positivo, porque agora a gente tem regras mais claras e aquele desenvolvimento natural que a cidade tem, as cidades são dinâmicas, elas não ficam o tempo todo respeitando aquilo que está escrito. Você vê, o PDOT, o último PDOT tem 16 anos que foi feito. É um absurdo a gente levar 16 anos para revisar uma lei tão importante, um plano diretor da cidade. As cidades elas vão tendo o seu desenvolvimento natural, elas são dinâmicas. Se a legislação não acompanha isso, o que a gente observa é o que a gente tem observado nos últimos anos, que é um crescimento desordenado, um crescimento que esse sim traz prejuízo à população. Uma vez que a gente, de forma muito discutida entre a sociedade, de forma muito pensada, com um planejamento e com um desenvolvimento muito bem feito pela Secretaria de Habitação, a gente estabelece como que esse crescimento pode acontecer, trazendo benefício para as pessoas de forma ordenada, trazendo benefício para o meio ambiente, sem prejuízo aí para as questões de mobilidade, para que tudo ande junto. A gente tem ferramentas para que esse crescimento ele seja positivo para a cidade, ele não interfira aí na qualidade de vida das pessoas. É lógico que não basta a lei estar prevendo isso, é preciso que ela seja executada bem
tudo que está definido lá seja executado de uma forma plena. Mas é muito positivo muito positiva essa previsão e esse estabelecimento de como, inclusive, as áreas rurais devem se desenvolver daqui para frente. Você que nos ouve aqui na Nova Brasil, estamos conversando com o Adalberto Júnior, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF. Adalberto, presidente, eu queria fazer uma última pergunta para você. Como minimizar esse problema de crescimento desenfreado nos locais onde isso já aconteceu? A gente sabe que a preservação ambiental, que o senhor citou aí, não combina com esse crescimento desenfreado, mas diversos locais aqui do DF já cresceram e já existem diversos problemas que são difíceis de reverter. Como é que a gente faz agora diante desse crescimento que a gente já teve aqui no Distrito Federal? Olha, é uma pena que a gente tenha passado tantos anos com tão pouca preocupação em relação a esse crescimento ilegal, totalmente desordenado e que não pensa a cidade aí no longo prazo. O que está no passado a gente vai conseguir resolver a duras penas. Essa regularização em massa que foi feita agora é um primeiro passo, mas essas cidades, esses locais, eles vão ter que ter aí um desenvolvimento urbano, serem dotados de infraestrutura e de investimento público para que eles possam vir a ter aí uma condição mínima de compor a cidade de uma forma positiva. Agora, eu acho que o que a gente precisa fazer prioritariamente é olhar para frente e evitar que isso permaneça acontecendo. E aí eu diria que são 3 os pontos principais. O primeiro ponto é coibir de forma bastante célere qualquer tipo de nova invasão, qualquer tipo de nova ocupação ilegal. E isso, a própria mensagem do governador, e ele citou o DF legal, demonstra que há uma preocupação em relação a isso. Mas isso precisa, obviamente, ser intensificado. O segundo ponto é que sejam ofertadas áreas legais, porque também não adianta a gente imaginar que a cidade não vai crescer de forma desordenada se ela não tiver condições de crescer de forma ordenada. E aí, nesse ponto, o PDOT ele é bastante importante nesse sentido. Ele traz condições para que novos negócios sejam feitos de forma planejada, ordenada e legal. E o terceiro ponto, que eu acho muito importante, é a questão cultural. Hoje ainda existe uma cultura de que é normal comprar um terreno, uma casa sem escritura, por exemplo, numa área ilegal. Ninguém compra um carro sem documento, ninguém compra um carro sem assinar o DUT, sem estar registrado direitinho. Mas compra-se terrenos, compra-se casas. Então essa questão cultural, envolver também a população nessa consciência de que isso é ruim para toda a cidade, não só pela insegurança de si próprio ter comprado um imóvel ilegal. Isso é muito importante também, e esse assunto vir à tona, como vocês estão fazendo agora, e eu já parabenizo a Nova Brasil por isso, é uma forma da gente conscientizar toda a população da importância da gente ter uma cidade bem planejada, ordenada e legal. 7h46, a gente ouviu ao vivo aqui no Jornal Nova Brasil Brasília o presidente do Sinduscon do DF, Adalberto Valadão Júnior. Presidente, muito obrigado pela boa conversa, pelo bom debate. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom dia para todos vocês. Ótimo dia.